Olá! Hoje o nosso papo é sobre um conceito que é, olha, a alma de qualquer negócio, a lucratividade real. Muita gente foca só no volume de vendas, mas o verdadeiro segredo para crescer de forma saudável está escondido num cálculo que, na verdade, é bem simples, e a gente vai desvendar ele hoje. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Vender muito significa lucrar muito? Porque, poxa, essa é uma armadilha clássica. Ver o faturamento lá em cima e já achar que o lucro está acompanhando no mesmo ritmo. Mas será que a história é sempre essa? E aqui está o pulo do gato. A real performance de uma empresa não se mede só pelo dinheiro que entra. O que de fato importa é a análise cuidadosa do que sai. Então, o ponto central, a chave de tudo, é entender os custos. E essa nossa jornada para entender os custos começa com uma métrica fundamental: o custo da mercadoria vendida, ou, para facilitar, o CMV. É aqui que a gente começa a separar o que é faturamento do que é lucro de verdade. Falando de um jeito bem direto, o CMV é exatamente quanto a empresa pagou por aqueles produtos que ela conseguiu vender. Atenção, hein? Não é o custo de tudo que está no estoque, mas só e somente só daquilo que saiu da prateleira e foi para a casa do cliente. Essa fórmula pode até parecer um bicho de 7 cabeças, coisa de contador, mas a lógica por trás é super simples. Pensa comigo, uma empresa começa o mês com um certo valor em estoque, certo? Aí ela soma tudo que comprou nesse período. No final, ela subtrai o que sobrou na prateleira. Ué, e o que sumiu? Foi vendido, e esse é o custo daquela mercadoria. Simples assim. Para isso ficar bem concreto, vamos ver o caso da loja de roupas da Catiane. Olha só, ela começou o mês com R$ 10.000 em mercadorias. Durante o mês fez mais 5.000 em compras. Chegou no último dia, foi lá contar o estoque e viu que ainda tinha R$ 7.000 em produtos. Com esses números, o cálculo fica fácil. Então, vamos lá. Somando o estoque que ela já tinha, os 10.000, com os 5.000 de compras, ela tinha um total de R$ 15.000 em mercadorias prontas para vender. Como no final sobraram 7.000, isso significa que o custo das roupas que ela vendeu foi de R$ 8.000. Esse é o CMV dela. Parece um número bobo, mas ele é super poderoso. Mas atenção, o CMV não é um número que vive sozinho, isolado. Ele é, na verdade, uma peça-chave num relatório muito maior, que funciona como um verdadeiro mapa da saúde financeira da empresa, o DRE. Exato. Esse mapa se chama Demonstrativo do Resultado do Exercício, ou o famoso DRE. É aqui nesse relatório que o CMV mostra a que veio, revelando como o custo dos produtos afeta diretamente o resultado final lá na ponta. Voltando para nossa amiga Catiane. Ela faturou R$ 17.000 no mês. Agora, a gente pega esse valor e subtrai o CMV de 8.000 que a gente já calculou. O resultado? R$ 9.000 de lucro bruto. Esse número é o primeiro grande indicador da eficiência da operação de venda, antes mesmo de pagar aluguel, salários e outras contas. Ok, agora que entendemos o que é o CMV e para que ele serve, vamos mergulhar num outro ponto super importante. Como é que as empresas chegam nesses números de estoque? Basicamente, existem duas filosofias, dois sistemas diferentes para controlar o inventário e, claro, para calcular o CMV. De um lado, o chamado inventário periódico. Nele, de tempos em tempos, a empresa para tudo, conta fisicamente estoque e aí sim calcula o CMV daquele período. Do outro lado, o inventário permanente, que geralmente usa um sistema para rastrear cada entrada e cada saída de produto em tempo real, mantendo os números sempre atualizadinhos. Essa imagem aqui ilustra essa diferença de um jeito perfeito. Pensa no inventário periódico, à esquerda, como tirar uma foto do estoque de vez em quando. Já o permanente, à direita, é como ter uma câmera de segurança ligada o tempo todo, registrando cada produto que entra e sai, tudo de forma automática por um sistema. Tá, e aí? Qual escolher? Bom, essa tabela resume bem os prós e contras. O periódico é mais simples, mais barato de implementar, não precisa de uma tecnologia super avançada. Já o permanente, por outro lado, dá uma precisão em tempo real que permite tomar decisões muito mais rápidas, como saber a hora certa de comprar mais ou de ajustar um preço. A escolha, no fim das contas, depende muito do tipo de negócio. E vamos em frente porque essa escolha não é só operacional, não. Ela é totalmente estratégica. O método que uma empresa escolhe para controlar seu inventário pode de fato mudar o resultado financeiro que ela apresenta no fim do mês. Essa citação da nossa fonte é cirúrgica. Ela reforça que a gente não está falando de uma simples preferência contábil, de um detalhe técnico. A forma como o custo é calculado mexe diretamente no lucro líquido que vai aparecer lá no final do relatório.
E esse gráfico aqui é a prova disso. É impressionante. Pega o exemplo de um revendedor de motos. A mesmíssima operação de venda gerou 2 lucros brutos diferentes. Como? Usando o método periódico, com a regra do primeiro que entra, primeiro que sai, o PEPS, o lucro foi de R$10.000. Agora, usando a média ponderada, que é comum no inventário permanente, o lucro caiu para 8.800. É o mesmo negócio, as mesmas vendas, mas resultados diferentes no papel. Para a gente consolidar tudo isso e não deixar nenhuma ponta solta, vamos analisar um último exemplo, bem completo, agora focado no sistema de inventário permanente, que é o mais detalhado, aquele que dá um controle contínuo. Vamos dar uma olhada no caso do Pedro e da loja dele. Esse infográfico mostra cada passo. Ele compra camisetas em lotes, com preços diferentes, e depois vende. O sistema de inventário permanente que ele usa aplica o método do custo médio ponderado. Isso quer dizer que, a cada nova compra, o sistema recalcula o custo unitário de cada camiseta em estoque. Isso dá para ele um controle finíssimo, permitindo saber o CMV exato de cada venda, na hora, e assim ter um domínio total das suas margens. Bom, vamos amarrar tudo que a gente viu hoje. Quais são os pontos principais para levar para casa? Primeiro e mais importante, vender muito não é garantia de lucro alto. Segundo, o CMV é a ferramenta que abre a caixa preta e mostra o custo real do que foi vendido. Terceiro, o DRE é o mapa que mostra como esse CMV impacta o lucro bruto. E por último, a escolha do sistema de inventário, seja ele periódico ou permanente, é uma decisão estratégica que vai moldar a gestão e os resultados. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para refletir. Com esse conhecimento em mãos, sabendo da importância de entender os custos, de olhar para além do faturamento e de escolher a ferramenta certa, qual seria o próximo passo, a próxima decisão inteligente para otimizar os resultados de um negócio? A resposta, agora com certeza está bem mais clara.